Carlos Siqueira, acabamos de ouvi-lo na reportagem do nosso Nolan Robertos. Meu boa noite, obrigado pela participação aqui no Jornal da CNN. E logo minha primeira pergunta, Carlos Siqueira. Eu vou separar a nossa conversa em dois pedaços. Vamos tentar entender essa geringonça, como eu disse no começo. É nova para vocês na política, é nova para o eleitor, é nova para nós, jornalistas. Queria entender, em primeiro lugar, da sua perspectiva, Carlos Siqueira, como é que você acha que isso vai funcionar? William, se você me permite, eu gostaria de fazer uma pequena observação e entrar na sua pergunta. À vontade. A rigor, eu acho que não deveria existir federação. O que deveria existir era uma legislação com a cláusula de barreira mais alta que tornasse o sistema político mais programático, mais ideológico, mais bem definido, que o eleitor pudesse identificar com clareza quais são os partidos e o que significa votar neste ou naquele partido. Porque essa balbúrdia que foi criada de mais de 33 partidos e outros tantos na fila para fazer legalidade, isso transformou o sistema político em algo completamente necrosado, inaceitável e não identificável perfeitamente pelo eleitor. É assim como eram as coligações partidárias que, na verdade, proporcionais, que era uma fraude ao eleitor. Ele votava, às vezes, no candidato do PCdoB, elegia um do DEM, e assim por diante. Então, mais o que restou da tal reforma política, mais uma vez mal feita, insuficiente e que deixa muito a desejar, foi essa federação. Ela é uma oportunidade de partidos que pensam de forma semelhante, embora não sejam iguais, como é o caso dos quatro, PT, PSB, PCdoB e PV, que eles possam se unir, ter melhores resultados eleitorais, e eu acho que todos terão nesse caso. No entanto, ela tem uma engenharia, entrando na sua pergunta, para como vai funcionar. Você tem as regras da lei, que são muito genéricas, tem as regras das resoluções do TSE, e não tem ainda as regras mais importantes, que são as regras que vão estabelecer o poder que essa direção, que é um verdadeiro partido que está por cima dos quatro, vai decidir a escolha de candidatos, sobretudo a escolha de candidatos a governador, candidatos a prefeitos de capitais, de grandes cidades, e que isso não está claro e precisa ser entendido. Então, nós do Partido Socialista, estamos dispostos a discutir, mas não estamos seguros de que isso possa vir a ocorrer, porque ninguém tem disposição para que, se não forem estabelecidas regras que sejam perfeitamente aceitáveis e democráticas e que contemplem o conjunto dos partidos que comporão esta federação. Carlos, eu sou muito grato pela descrição muito crítica que você faz do nosso sistema eleitoral. Acho que boa parte dos analistas de política endossariam as suas palavras. Nós temos um fracionamento que vem da falta de uma cláusula de barreira e a federação, nas suas palavras, eu vou traduzi-las, talvez seja o mal menor. Como se diz lá no Alagoas, na política do Alagoas, Carlos Siqueira, é esse o barro. É com ele que a gente vai ter que trabalhar. E você disse, as regras são genéricas e você entrou logo no assunto que eu queria. Quem é que vai mandar numa federação? Porque, no fundo, ela acaba virando um partido. Claro. Exatamente. Aí é que reside o X da questão. Quer dizer, nós sabemos e temos experiência na relação com o PT, que é um partido que somos aliados há décadas, né, desde 89, a primeira eleição do presidente Lula, e depois tivemos também nossos candidatos, nossas divergências, nossas disputas, inclusive a recente em Recife também, e outras grandes cidades. Pois bem, nós, é claro, sabemos que o PT tem uma visão que chamo de hegemonista, eu chamo de exclusivista, né? Porque a hegemonia ela pode ser exercida com generosidade, com compreensão e de forma democrática. E essa questão nós temos que tratar com o PT com toda a franqueza, que nós não aceitaremos jamais, nem nós, eu acredito que os outros partidos, o PV e o PCdoB, mas eles falaram por ele, eu falo pelo meu partido, pelo PSB, e não aceitaremos jamais ser mandado por partido nenhum. Nós temos que preservar a nossa autonomia, nossas decisões, as nossas candidaturas em cidades importantes, em estados importantes, e nós estamos dispostos a abrir mão disso. Agora, se houver uma compreensão, não só do PT, mas de todos os demais, de que é possível estabelecer regras aceitáveis, democráticas, que mantenham a autonomia desses partidos, aí ela acontecerá. Do contrário, não acontecerá. Nós vamos nos esforçar para que ela aconteça, mas não é seguro que ela venha acontecer se essas regras que foram estabelecidas não sejam regras aceitáveis. Por que é importante acontecer? O momento que nós estamos a viver é um momento muito difícil, um momento que nós precisamos superar, um momento de ameaça à democracia, em que essas forças progressistas, e eu defendo que não sejam apenas elas,
que elas agreguem forças que vão ao centro político, que o que está em jogo não é esquerda ou direita, o que está em jogo é democracia ou autoritarismo, e nós precisamos ter a grandeza de, neste momento, fazer um esforço de unidade destas forças, indo para além delas, indo para o centro político, buscar um programa comum que tire o Brasil da situação em que da ameaça à democracia e volte à plenitude democrática e refaça profundamente esse sistema político, que esse sistema político atual é inaceitável. Ótimo. Você faz uma descrição genérica da situação que dá uma clara demonstração da necessidade de união em torno de projetos políticos. É mais ou menos o que o PT diz também. Agora, cada uma dessas agremiações, estou falando do PT e da sua, tem interesses regionais claros e definidos, com lideranças regionais fortes, que não estão dispostas de maneira alguma a ceder lugar em torno de um projeto nacional de outro. Até onde vai a sua disposição, Carlos Siqueira, de ceder, por exemplo, candidaturas em São Paulo ou Pernambuco? Veja, Pernambuco, Rio de Janeiro, o PT deu sinalizações hoje, ainda que não tenham sido públicas, assim, concretas, de que podem ceder. Em relação a São Paulo e Rio Grande do Sul, ainda não. Mas nós temos um candidato que nós julgamos que ele, em São Paulo, que é o ex-governador Márcio França, que é um homem que pode ir mais ao centro, pode ampliar e pode ir ao eleitor que não é eleitor do PT. E eu acho que, nesse momento, o PT precisa estabelecer, eu já disse isso várias vezes duas vezes ao próprio Lula e várias vezes à presidente Gleisi, precisa estabelecer qual a sua prioridade. É ganhar a eleição presidencial ou é disputar os estados com seu principal aliado à esquerda? Eu acho que deveria ser a eleição presidencial e acho que o PSB ajuda a ampliar. E tanto ajuda que está se dispondo e já convidou o ex-governador Geraldo Alckmin também para se filiar ao partido, embora saibamos, e todo o Brasil sabe, que ele não é socialista, mas as circunstâncias que nós vivemos no mundo da política e a luta que nós precisamos superar, esse momento que eu considero trágico do ponto de vista da democracia brasileira, ele exige largueza, exige capacidade de que nós sabemos que um homem de bem como o Alckmin, uma pessoa que nós gostamos, uma pessoa que é nossa amiga, e fomos aliados do partido dele em vários estados também, ele possa compor isso, porque ele ajuda a alargar esse espectro das forças políticas que querem vencer o atual presidente da República. Carlos Siqueira, só para arredondar nossa conversa, aproveitando a deixa que você forneceu, Alckmin vai entrar no seu partido? Eu acredito que sim. No dia 13 de dezembro passado, eu estive em São Paulo, ele esteve no hotel que eu estava hospedado, tivemos uma longa e proveitosa conversa, nós temos um apreço pessoal muito grande, nada obstante as diferenças que nos separam do ponto de vista ideológico, e o convidamos e ele foi muito receptivo, e ele sabe que aqui no PSB ele só tem amigos e que ele é muito bem-vindo e que ele pode, nesse momento, cumprir esse papel que o presidente Lula deseja, que nós todos desejamos, para fortalecer as forças democráticas e progressistas no sentido de vencer as eleições. Carlos Siqueira, presidente do PSB, muito obrigado do Jornal da CNN pela sua participação. Boa noite, Carlos Siqueira. Boa noite, eu agradeço a você e a todos os seus ouvintes. Um abraço.